A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. Mas um dos maiores pregadores expositivos da igreja, David Martin Lloyd Jones, pregava vários sermões, às vezes, num versículo só. Ele, para mim, foi um dos melhores pregadores que eu já li. E para que vocês tenham ideia, lá em Efésios capítulo 2, ele tem um sermão em 2 palavras, que significa, as palavras são mas Deus. Um sermão espetacular. Se você puder ler, recomendo. Hoje Deus me deu uma mensagem em João 3,8. Eu quero ler para você João 3,8. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler segunda vez, e todos juntos vamos ler terceira vez. Quem souber de cor pode falar de cor na terceira vez. Diz assim a palavra do Senhor: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A igreja. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Todos juntos, vamos lá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos orar ao Senhor. Pai dos céus, nós nos humilhamos diante da sua santa presença nessa noite, Senhor. E queremos, ó Deus, ó Pai, reconhecer mais uma vez que só Tu és Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus incomparável, Deus eterno, Deus imutável. Deus, ó Pai, inescrutável, Deus insondável. Deus todo-poderoso, Deus onisciente, santíssimo. Ó Deus, ninguém se pode comparar a Ti em glória, honra, majestade e louvor. Mas mesmo sendo esse Deus tão excelso, Deus altíssimo, ó Senhor, Tu não só és o Deus que estás longe lá no céu, mas Tu és o Deus presente. Tu deste Cristo na cruz para nos salvar, Pai. E Tu, ó Deus, nos amaste antes que o mundo houvesse, e nos redimiste na pessoa do Filho, na plenitude dos tempos. Ó Deus, e hoje de maneira especial te agradecemos porque o Teu divino Espírito Santo habita no nosso coração. Pai do céu, nós te pedimos que nessa noite o Teu Espírito venha falar com poder a nossa alma por meio das Santas Escrituras. Ó Deus, a palavra é inspirada por Ti. Nós estamos num congresso, Deus, ó Pai, que tem como objetivo motivar-nos à evangelização. Ó Pai, mas precisamos, ó Deus, para que de fato sejamos evangelistas, ó Deus, verdadeiros, ó Deus, ter de fato o coração transformado pelo Senhor. Então nessa noite nós queremos pedir que o Senhor abra os céus e desça, e exalte o nome do Teu Filho sobre tudo e sobre todos aqui. Abençoa essa pregação, mas não somente essa pregação. Abençoa a palavra que o pastor Samuel trará, as palavras no dia de amanhã, Senhor Deus. Abençoa o reverendo Ricardo, abençoa os louvores, abençoa os pastores desta região, os presbíteros. Deus, ó Pai, que aqui Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que aqui o Senhor traga salvação à Tua casa. Que aqui o Senhor chame para si o Teu povo. Que nós ouçamos falar, Deus, de um despertar espiritual. Ó Deus, ó Pai, fruto de pregação da palavra e busca do Senhor, Pai, nessa região do Pará, para a glória e honra do nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco e dá toda a glória ao Teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. O tema do congresso, amados irmãos, é: não me envergonho do Evangelho. E, irmãos, existem muitas estratégias e modelos de evangelismo interessantes. Mas eu gostaria de dizer a você nessa noite, querido irmão, querida irmã, que evangelização, mais do que uma técnica, deve ser, amado irmão, um estilo de vida. Evangelização, mais do que uma técnica ou um modelo, amado irmão, deve ser um estilo de vida. É óbvio que existe aqueles que têm o dom de evangelista. Paulo fala sobre isso em Efésios 4. Mas todos nós, cristãos, que fomos salvos por Cristo Jesus, temos a missão, amado irmão, intransferível, amado irmão, de anunciar o evangelho a toda criatura.
E se nós conhecemos Jesus, e temos Jesus no coração, e entendemos o tamanho da salvação que recebemos, deveria ser algo tremendamente natural para nós. Falar do Senhor Jesus, falar do que Ele fez por nós, e falar da grande salvação, amados irmãos, que Ele nos dá. Mas eu me pergunto, por que, amados irmãos, muitos cristãos não pregam o Evangelho? Por que muitos cristãos não falam de Jesus, amados irmãos e irmãs? Devem haver algumas razões para isso, vocês concordam comigo? Talvez alguns não falam por timidez, amados irmãos. Talvez alguns não falam, amados irmãos, porque se sentem incapazes, se sentem despreparados. Talvez alguns não falam porque têm medo, amados irmãos, de serem perseguidos, rejeitados. Mas, amados irmãos, a pior razão pela qual alguém não vai falar do Senhor Jesus é porque talvez essa pessoa não tenha experimentado uma real transformação, não tenha nascido de novo, não tenha sido transformada pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero desafiar você a avaliar o seu coração, porque se você não fala de Jesus, vai ser por alguma razão. E se você não fala pela pior das razões, então a sua vida, meu amigo, corre perigo. Porque se você não fala de Jesus, é porque você não está tão cheio de Jesus como deveria estar. Não foi transformado por Jesus. E talvez você, ainda que esteja na igreja, talvez você não tenha nascido de novo. E aqui nesse texto precioso, amados irmãos, no Evangelho de João, o Senhor Jesus vem falar para nós sobre o novo nascimento. No dia em que Nicodemos, amados irmãos, um mestre dentre os judeus, um fariseu, um membro do Sinédrio, um dos homens mais respeitados de Israel, um mestre em teologia, resolve vir encontrar-se com Jesus de noite. Jesus já tem realizado milagres e eles já estão impactados. Aqui no Evangelho, João já narrou o milagre de Caná da Galileia, e João vai narrar logo em seguida também, amado amigo e irmão, a cura do filho do oficial do rei. Enquanto Jesus está em Caná, o filho do oficial estava em Cafarnaum. E aí então Nicodemos vem procurar Jesus de noite, de maneira escondida, para que os outros religiosos não vissem. O coração dele está abalado, mas ele ainda não creu. Depois ele vai se tornar um discípulo precioso de Jesus, e não terá vergonha do Senhor, e guardará o Senhor inclusive depois de sua morte. Mas aqui ele ainda vem de noite, e se aproxima de Jesus numa atitude um tanto quanto bajuladora, dizendo o seguinte: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, amado irmão, nem sempre era politicamente correto. Tinha hora que Jesus ia direto na veia, como é que a gente fala assim lá em Minas Gerais, na jugular. Ele vai e fala para Nicodemos mais ou menos o seguinte: Nicodemos, né, presta atenção aqui, vamos direto ao assunto, né? Lá na minha região em Minas Gerais ia falar mais ou menos o seguinte: vamos deixar de conversa fiada. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ele diz: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos, irmãos, fica perplexo. Ele é um homem muito inteligente, mas ele fala assim: mas como é que pode nascer um homem depois de velho? Por acaso eu vou voltar lá na barriga da minha mãe, entrar lá e nascer de novo? E aí Jesus lhe diz novamente: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, há distintas interpretações para isso. Eu gosto da do reverendo Adão Carlos, que diz que o nascimento da água é o nascimento natural. Certo? Que quando a criança nasce, a mulher perde muita água. Então ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer duas vezes, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos fica perplexo, e Jesus diz para ele: não te admires de que eu te diga que importa que você nasça de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos não entende, irmão. E Jesus fala para ele mais adiante: rapaz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas.
E aí Jesus então, para explicar, amado irmão, como é essa bênção do novo nascimento que transforma a nossa vida e vai fazer de nós evangelistas espontâneos, ele usa, amados irmãos, a rainha das figuras de linguagem, que é a metáfora, equiparando, amados irmãos, o trabalho do Espírito Santo ao sopro do vento. E é importante que você perceba, querido irmão e querida irmã, que a mesma palavra usada tanto no hebraico como no grego para vento é a mesma palavra usada para espírito, amado irmão. Quando o homem, amado irmão, foi criado, Deus o formou do pó da terra, de Gênesis 2, e soprou nele o alento da vida. É a mesma palavra usada para vento, para espírito, tanto no hebraico como no grego, amado amigo e irmão. Então Jesus usa aqui uma metáfora quando diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ao usar essa figura de linguagem, amados irmãos, ele mostra que a obra do Espírito é semelhante, amados irmãos, ao sopro do vento. E aí ele, ao usar essa expressão tão maravilhosa, ele diz no final do versículo: assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus aqui está falando, amados irmãos, da bênção do novo nascimento. Amados irmãos, todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados por causa do pecado de nossos primeiros pais. E o homem, por si mesmo, naturalmente, é incapaz de achegar-se a Deus. Ele está morto. Morto não faz nada, irmão. Morto não fala, morto não anda, morto não come, morto não vive. O homem está morto. Ele não pode chegar a Deus por si mesmo. Ele está debaixo da ira de Deus. No quadro de Paulo, ele anda debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. Ele faz a vontade da carne. E ele anda com a turma desse mundo, amado amigo e irmão. A situação é terrível. E para que o homem seja resgatado e transformado, Deus tem que colocar nele uma nova natureza. Deus tem que colocar nele um princípio de nova vida. Deus tem que fazê-lo nascer de novo, amado irmão. Esse é o nascimento do Espírito. Por isso Jesus fala do nascimento da água, é o seu primeiro nascimento. Mas o nascimento do Espírito, o homem está morto e Deus vem então e coloca a natureza do seu Espírito no coração do homem. Deus o ressuscita na alma. Deus faz dele uma nova criatura. E quando Deus o ressuscita na alma, ele abre os olhos, irmãos, e a primeira pessoa que ele vê é Jesus. E nesse exato momento Deus lhe dá o dom da fé. E ele crê, amado irmão. E quando ele crê em Jesus, Deus bate o martelo no seu tribunal dizendo: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E ele é justificado pela graça mediante a fé. E nesse exato momento então, amado irmão, o Espírito Santo vem e o sela e o batiza e vem habitar dentro do seu peito e faz dele a habitação de Deus. E ele é nova criatura, uma nova pessoa, uma nova vida. Essa é a obra do vento ao qual Jesus está se referindo, amado irmão. E ele diz assim: assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está nos apresentando uma vida gerada pelo Espírito. E para que você, amado irmão, evangelize e seja uma bênção, não basta você ter uma técnica, não basta você querer agradar o pastor, não basta você ler os melhores livros teológicos que existem. Para que você seja um evangelista eficaz, amado irmão, você tem que ter a certeza de que você nasceu de novo. E aqui o nosso texto então nos apresenta uma vida gerada pelo Espírito. Então, se você já nasceu de novo, é necessário que você reconheça a sua identidade e pare de viver amedrontado e se levante para ser uma testemunha viva de Jesus. Mas se você está aqui e ainda não nasceu de novo, nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. E se isso acontecer nessa noite, é um sinal de que você está nascendo de novo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus visite a igreja com a bênção do novo nascimento, da regeneração, em nome de Jesus, amém. O texto nos apresenta uma vida gerada pelo Espírito. E a primeira verdade que ele nos diz é que uma vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania. Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania. Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania. Olhe comigo para o texto.
O vento sopra onde quer. Leia essa expressão para mim. O vento sopra onde quer. É impressionante aqui, meu querido irmão, que Jesus atribui personalidade ao vento. Ele fala que o vento tem desejo, ele quer. É óbvio que ele não está falando do vento, da brisa fresca que sopra aqui de vez em quando, nessa região tão maravilhosa em que vocês vivem. Ele está atribuindo personalidade ao vento. Mas não é qualquer personalidade, amado irmão, que ele está dando para o vento. É personalidade soberana. Ele diz que o vento sopra onde quer. Reverendo Roberto é o presidente do sino, mas o vento não pergunta para ele onde é que ele vai soprar. E o vento é soberano. O que Jesus está falando aqui, amado irmão? Que o Espírito Santo, amado irmão, regenera a vida de quem ele quer. Ele não reúne, amado irmão, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil para perguntar onde ele vai soprar. Ele não reúne o conselho lá da Unida de São Paulo, onde eu sou pastor, para perguntar em que vida ele vai soprar. Ele sopra onde ele quer. E o texto está dizendo que ele salva soberanamente quem ele quer, amado amigo e irmão. E isso se aplica, amado irmão, à obra da regeneração, mas também é uma reverberação da atuação do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, porque ele é soberano, irmão, e faz o que ele quer. Pastor, me explica um pouquinho melhor isso. Paulo explica bem, irmão, em Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que Paulo está dizendo? Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a primeira que ele enumera é a bênção da sua eleição eterna em Cristo Jesus. Ele diz que o Senhor te escolheu. Se você é crente, não é por sua causa, você por si mesmo nunca viria a Jesus. Ele diz assim: assim como nos escolheu nele, você foi escolhido em Cristo Jesus para quê? Para ser santo e irrepreensível, ou seja, para ser tirado do mundo, santo e irrepreensível perante ele, para viver para a glória dele. E porque ele te amou antes da fundação do mundo, ainda que você não merecesse, ele disse: vou salvar você. E em amor nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos. Quando você nasce de novo, você é regenerado e crê, Deus te adota como filho, irmão, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. E para que ele faz isso? Para o louvor da glória de sua graça. O que o texto está dizendo, irmão? Que a obra da regeneração é soberana, é fruto de uma eleição soberana, meu amado irmão. E nós só somos salvos por causa da graça soberana de Deus. Não é porque nós somos mais bonitinhos que os outros, não é porque nós somos mais cheirosinhos que os outros, não é porque nós somos melhores do que os outros, é porque Deus é bom demais. E ele resolveu olhar para nós e colocar o seu coração em nós. Então, amado irmão, uma vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pela soberania. Isso deve trazer uma tremenda humildade ao meu. Não estamos ardendo no fogo do inferno nesse exato momento, porque Deus nos amou, porque ele deu Cristo na cruz por nós, porque o Espírito soprou nova vida em nossos corações, e porque nós hoje somos de Jesus, amado irmão, e isso é uma bênção maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é uma vida gerada pelo Espírito vai ser humilde, vai ser agradecido, porque sabe que não merece nada, mas recebeu de graça a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus. Mas, irmão, não fique com o princípio só na regeneração, porque ele se aplica também na missão, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor também, o vento é soberano e sopra onde quer, irmão, no nosso chamado, no nosso ministério e na nossa vida. Em Israel, no Antigo Testamento, houve um profeta muito famoso, Jonas, de Gat-Hefer. Ele profetizou que Jeroboão II ia expandir o reino do norte de Israel para a Síria. E Jeroboão expandiu. E ele se tornou a coqueluche do momento, amado irmão, o grande pregador do norte de Israel.
Até que um dia Deus virou para ele e falou assim: Jonas, dispõe-te e vai a Nínive. Os assírios eram grande ameaça para os judeus naqueles dias, irmãos, a nação mais poderosa do mundo. Nínive, a sua capital. Dispõe-te e vai para Nínive e prega contra ela por causa do pecado que ela tem. E aí então, amado irmão, Jonas se dispõe, mas para quê? Para ir para Tarsis. Ele pega todo o dinheiro que ele tem, desce para o porto de Jope, irmão, paga uma passagem para Tarsis, que eram as praias paradisíacas do sul da Espanha, e ele não quer saber de obedecer a Deus. Ele diz: Deus, eu te sirvo até Israel e Nínive de jeito nenhum. E ele entra no barco, irmão. E Deus manda no mar uma grande tempestade, o barco varrido pelas ondas. Imagina, irmão, ondas gigantescas subindo e caindo em cima do barco, de maneira que os marinheiros lançam coisa no mar, e cada um está desesperado, invocando o seu demônio, o seu Deus, e Jonas no fundo do barco roncando, dormindo, irmão. Muitas vezes o mundo está clamando os diabos e as coisas erradas, e a igreja do mesmo jeito, roncando no fundo do barco, até que eles acordam Jonas e dizem: o que é que você está dormindo, rapaz? E aí então, clama a seu Deus para ver se resolve a situação. E aí eles resolvem tirar sortes, irmãos, e nós não sabemos como é que era isso naqueles dias, certo? Mas cai Jonas, e eles falam: por que essa tempestade? Jonas fala: eu sou judeu, sou hebreu, sou profeta, sou servo de Deus, e a tempestade é por minha causa. E eles falam: rapaz, como é que você faz isso? Como é que a gente resolve esse negócio? Ele me joga no mar. Mas eles ficaram com o temor de Deus e não jogaram o homem no mar. E a tempestade ia ficando mais feia. Até que eles falaram: Deus, não é por nossa causa, nós não queríamos jogar esse homem no mar. E Jonas, mesmo sendo um pecador, amado irmão, tão cara de pau, tipifica Cristo, porque quando ele é jogado no mar, aquelas pessoas que estão no barco são salvas. E lá no ventre do grande peixe ele passa 3 dias também tipificando o Senhor Jesus. E lá ele se arrepende, na mais profunda cova ele se lembra do Senhor. E ele então volta para Deus. E o peixe então o vomita na praia, amado irmão e querida irmã. E aí no capítulo 3 diz que dispôs-se Jonas e foi para Nínive. Quando Deus determina algo na minha e na sua vida, meu amado irmão, não tem jeito, eu e você temos que cumprir. Jonas caminhou 40 dias até Nínive, provavelmente mais de 1000 quilômetros a pé. Chegando ali numa cidade que era de 3 dias, ele passa correndo e prega a palavra. E ele que achava que ninguém ia se converter, 120 mil vieram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, por causa de uma pregação rápida, repetitiva e pregada correndo e provavelmente em hebraico, e para um povo que era sírio. Jonas dizia: em 40 dias Nínive será subvertida. O rei se arrependeu, o povo se arrependeu, até os animais vestiram pano de saco. E Deus não destruiu a cidade, amado irmão. Mas isso é para que eu e você entendamos que a nossa vida é marcada pela soberania de Deus. Quem está no controle da sua vida, irmão, é o Senhor. Quem manda na sua vida é o Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: as coisas na sua vida vão acontecer do jeito que Deus quer, do jeito que o vento manda. Não adianta você querer se rebelar, não adianta você querer dizer que tem que ser do seu jeito, porque quem governa a sua vida é o Senhor. Então, se você tem entendido um desígnio de Deus para a sua vida, um caminho que o Senhor quer que você percorra, ainda que pareça difícil para você, obedeça e creia, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Mas se você se rebelar, meu querido irmão, o que vai esperar por você talvez seja a tempestade, porque Deus te ama e vai fazer com que você se submeta à vontade dEle, de qualquer jeito. Amado irmão, querida irmã, uma vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania de Deus. Que eu e você nos submetamos à vontade de Deus, amém, meus irmãos? Que nós paremos de viver para nós, que nós paremos de olhar para o nosso próprio umbigo, que nós façamos a vontade do Senhor, amados irmãos, e que nós vivamos para a sua glória. Irmãos, eu tive o privilégio de fazer parte de uma equipe de pastores que viveu anos de revitalização espiritual na Igreja Presbiteriana do Chile. Aquela denominação vinha perdendo, irmãos, membros por décadas e se afastando do caminho da palavra, se mesmando, esfriando. E Deus mandou uma equipe de pastores da IPB lá, e ele, para a glória dele, trouxe um novo sopro, um novo tempo para aquela igreja nos primeiros idos dos anos 2000. E eu tive a responsabilidade e o privilégio de ser o primeiro pastor da equipe aí. E quando eu fui convidado pela primeira vez em 1999, irmão, sabe o que eu disse? Eu falei: de jeito nenhum, o Brasil é grande demais. O que eu vou fazer no Chile?
Falei para o pastor que indicou meu nome, falei, indica outro. Eu tenho vários convites para ficar no Brasil, não quero saber de Chile. Eu disse não, irmão. Olha a minha cabeça dura, hein? Cabeça doida, mas de repente no meio do ano, do meu último ano de seminário, chega lá esse pastor, veio com o meu tutor, que hoje está no Rio Grande do Norte, reverendo Mosaniel Medeiros, foram a São Paulo, levaram os chilenos para se reunir conosco, irmãos, levaram um presbítero do Chile, e aí seminarista, Roberto, duro, né? Passava na porta do Ibirapuera Grill, churrascaria, nunca tinha dinheiro, eu falava, quando eu for pastor, a primeira coisa que eu vou fazer é comer aqui, hein? E aí vieram os chilenos chiques, elegantes, levaram logo para comer no Ibirapuera Grill, pastor Samuel. Hã? Chique, primeira vez que eu entrei, de terno. E aí o presbítero conversando sobre o Chile. Eu falei, eu vou almoçar com esses chilenos aqui e vou tratá-los bem e depois eu vou comer um churrasco bom e agradeço e não vou para o Chile. Hã? E aí, irmãos, quando a gente estava conversando, o presbítero vira na mesa e fala assim, pastor, tem 2 anos que nós recebemos seu nome. E a igreja está orando. A hora que ele falou isso, eu falei, estou no sal. Hein? E a igreja está orando. E para o senhor achar que eu não sou doido, eu vim aqui, trouxe minha esposa e minha prima. Hein? E eu estou aqui dizendo que a igreja presbiteriana Cristo Me Pastor acredita que Deus o está chamando para o Chile, para ser nosso pastor. E nós viemos aqui buscá-lo. E o senhor não vai poder dizer que não. E na hora que ele falou aquilo na churrascaria, dentro do meu coração, eu falei assim, já era. Estou no sal. E nós fomos, irmãos, e eu quero dizer para vocês que foi a melhor coisa que pôde nos acontecer. Eu gostaria de contar para você que eu não troco o nosso ministério no Chile, irmãos, por nada desse mundo. Depois Deus nos deu a bênção de levar outros colegas. Houve uma época que nós éramos 10 pastores da IPB ali. Para a glória e honra do Senhor Jesus, naqueles primeiros 7 anos, nossa equipe plantou 5 novas igrejas, revitalizou as 6 igrejas mais fortes da denominação, organizamos o seminário e formamos uma geração de 15 pastores chilenos. E mais de 80 pregadores leigos em todo o país. E aquela denominação, irmãos, que vinha perdendo membros, naqueles primeiros 7 anos, para a glória de Deus, ela recebeu 700 novos membros, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas esse cara de pau aqui não queria ir. E eu agradeço a Deus, porque quem manda na minha vida não sou eu, quem manda na minha vida é Jesus. Então, meu irmão, a vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania. Talvez, meu irmão, Deus está te chamando para deixar seu conforto aqui em Marabá. Talvez Deus está te chamando, meu amado irmão, para ir mais adentro, amado irmão, talvez servir no Amazonas, ou servir num lugar mais inóspito, mais distante, e você está resistindo, e não quer deixar aqui, mas eu quero lhe dizer que Cristo deixou a glória por você. E se Deus tem um chamado maravilhoso para a sua vida, eu quero lhe dizer, como dizia Carlos Standi, se Jesus Cristo é Deus, e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Que você, amado irmão, se submeta à vontade do Espírito. Amém, meu irmão? Amém, amém, meu irmão? Amém. Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pela soberania. Submeta-se ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já nasceu de novo? Avalie o seu coração enquanto ouve essa mensagem. Você já nasceu de novo? Uma vida gerada pelo Espírito, amado amigo e irmão, além de ser marcada pela soberania, é uma vida marcada pelo mistério. Uma vida gerada pelo Espírito é uma vida marcada pelo mistério. Olhe comigo para o versículo. Eu vou ler uma vez. Melhor, vamos ler todos juntos aqui até a palavra vai, certo? Vamos lá todos juntos, 1, 2, 3, vamos lá. O vento sopra onde quer. Você aí, até vai. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. O que Jesus está falando aqui? Que você não sabe onde o Espírito Santo vai soprar. Você não sabe quem o Espírito Santo vai salvar. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. É por isso, irmãos, que nós não devemos escolher a quem pregar. Mas nós deveríamos pregar para todo aquele que se colocar diante de nós. Sabe por quê? Porque nós não sabemos onde o vento vai soprar. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai.
Hoje na meteorologia, talvez na época de Jesus não era possível isso, mas você diga, o vento vai soprar em tal lugar, mas ainda que se diga onde o vento vai soprar, as pessoas não são capazes de evitar os furacões e as tempestades. Mas no sentido espiritual, você não sabe quem o Espírito Santo vai salvar. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós pudéssemos escolher para membro da nossa igreja o jovem rico ou o ladrão da cruz, qual que a gente escolheria? O jovem rico. Muitas irmãs da igreja iam desejar que o jovem rico fosse o genro delas, não é verdade? Moço alinhado, obediente à lei, podre de rico, ia dar uma boa condição para sua menina, não é verdade? Só que ele chega diante de Jesus e aí fala, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Demagogo. Ele não reconhece que Jesus é Deus. Jesus fala, por que você me chama bom? Bom é só Deus. E aí Jesus fala, você está obedecendo os mandamentos, e cita a segunda tábua da lei, que fala do amor ao próximo, e ele muito humilde diz, tudo isso estou obedecendo desde a minha juventude. Só que Jesus não tinha citado um, não cobiçarás. Jesus falou, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, e vem e me segue. Irmãos, ele triste dali saiu, e triste ficou para sempre, porque ele cobiçava, ele amava mais o dinheiro do que o Senhor. O dinheiro era o seu Deus, e ele não seguiu Jesus, e se não se arrependeu, irmãos, foi para o inferno. Mas aquele ladrão crucificado na cruz por causa de suas falhas e erros, amados amigos e irmãos, disse para Jesus, Senhor, quando vieres do teu reino, lembra-te de mim. E Jesus lhe faz uma promessa maravilhosa, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando aquele homem expirou, amado irmão, fechou seus olhos na terra, abriu seus olhos em sua alma nos céus, e chegou naquela terra onde os jardins são mais perfumados do que todos, onde as frutas são mais belas do que todas, onde a glória de Deus resplandece com todo o seu poder, e ali foi recebido pelo Rei da Glória, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Senhor. O vento sopra onde Ele quer. É por isso que eu e você, amados irmãos, não devemos escolher a quem pregar. Nós temos que pregar, amado amigo e irmão, para todo aquele que aparecer diante de nós. Mas isso, amado irmão, não se aplica somente, repito, à nossa regeneração, mas também ao cumprimento da nossa missão. Veja bem que o Espírito Santo chama quem Ele quer. Ele chama gente bonita, rica e importante. Ele chamou Isaías, professor da Universidade de Jerusalém. Chamou Daniel, um dos melhores estadistas da história da humanidade, um dos maiores cientistas políticos que já existiram. Chamou Lucas, o médico amado, amados irmãos, e Paulo, um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Mas também chamou gente simples, chamou Amós, que era vaqueiro, chamou Eliseu, que era agricultor, chamou Pedro, Tiago e João e André num barquinho no mar da Galileia. Eles eram pescadores, gente simples, gente humilde, mas Deus usou. Talvez você me diga, reverendo, eu já estou muito velho, eu já passei de 70, agora eu quero sombra e água fresca. Mas Deus chamou Abraão, amados irmãos, quando ele tinha 75 anos. E Moisés, Deus chamou com 80. Mude dizia que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém. Depois passou 40 anos achando que era um Zé Ninguém. E depois viveu 40 anos vendo o que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não há limite de idade para servir a Deus e para ser usado por Ele. Mas Deus chamou velhos, mas também chamou jovens. Davi, amado irmão, no início da juventude foi chamado por Deus e matou um gigante. Jeremias, com seus 18 anos, chamado por Deus, amado irmão, foi um profeta abençoado. Timóteo, amado irmão, jovem pastor, foi chamado pelo Senhor para servi-lo, ainda na sua juventude. E o próprio apóstolo João foi chamado também ainda jovem. Então, meu irmão, não há jovem que seja tão jovem que não possa ser usado pelo Senhor. O que eu quero lhe dizer, amado irmão, que uma vida gerada pelo Espírito Santo, amado irmão, é marcada pelo mistério. Então não diga, eu sou um pobrezinho, Deus não pode me usar, Deus chama outro. Deus age na vida de quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para a glória e honra do nome dEle, amado amigo e irmão. Irmãos, quando eu era pastor lá em Santiago, para que vocês entendam que Deus faz coisas inusitadas, tinha uma irmã muito querida, filha de presbítero, de um presbítero muito importante do sul do Chile, que se casou com um homem que não era crente. E ele era tudo para o lado da ponta esquerda que você imaginar. Ele era marxista, leninista, esquerdista, vermelhista, tudo. Ele não acreditava em Deus.
Ele dizia que o mestre da vida dele era Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo, e ele era um dos líderes do Partido Comunista lá de Santiago do Chile, para você ter ideia. Esse era o marido dela. Casou com ela, prometeu ao pai dela que não ia proibi-la de ir à igreja, mas não deixou ela levar os meninos para a igreja. Então ela leu a Bíblia e orou com os meninos dentro de casa, mas ela não podia levar, então só ela ia à igreja. E essa altura do campeonato ela já tinha uns 65 anos. E esse homem foi acometido de câncer, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. E ele foi dominado pelo câncer, e cheio de metástases estava a morte. E aí a mulher dele, muito carinhosa, falou assim: pastor, vai lá em casa consolar meu marido. Mas tem uma coisa, pastor, falou tudo dos adjetivos que eu disse. Ele é materialista, ele não crê na existência de Deus. Não adianta o senhor pregar o evangelho para ele, mas vai lá, o senhor é um homem de Deus, só com a presença do senhor o senhor consola. Eu falei: tá bom, meu irmão, eu vou lá. Nem argumentei com ela. No dia marcado eu cheguei lá, irmãos, na porta da casa dela. Ela falou assim: pastor, meu marido está dominado pelo câncer, nem morfina está segurando a dor. Mas pastor, se o senhor for falar de Jesus para ele, eu tenho medo dele maltratar o senhor. Então não fala de Jesus não, só fala alguma coisinha assim para acalmar o coração dele. Eu falei: irmã, a senhora pode deixar que dessa parte aí a gente cuida. Irmãos, qual não foi a surpresa da irmã e a minha surpresa? Que quando a gente entra naquele quarto, e em 20 minutos aconteceu um milagre ali naquele quarto. Eu virei para o seu Mário e falei assim: seu Mário, o negócio é o seguinte, o senhor nunca creu em Deus, não é verdade? E o senhor está morrendo. E se Deus existir, seu Mário, o que vai acontecer com o senhor? Ele virou para mim e falou assim, gemendo, chorando, falou assim: pastor, eu estou perdido. Eu falei: seu Mário, Deus existe. Mas eu quero dizer para o senhor, seu Mário, que ainda que Deus exista, o senhor não está perdido. Porque Deus sabe do seu pecado e de como o senhor o ofendeu a vida inteira. Mas Deus o amou, seu Mário, e deu Cristo Jesus na cruz para pagar até o pecado da incredulidade. E seu Mário, se o senhor se arrepender e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados, e crendo nele, o senhor será perdoado, será reconciliado com Deus, será declarado justo e terá um lugar garantido nos céus. A única coisa que o senhor precisa fazer, seu Mário, é se arrepender e crer. E, irmãos, eu nem mandei ele repetir a oração. A hora que eu terminei de falar isso, ele virou para mim: pastor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele repetiu sozinho: o meu Senhor e Salvador pessoal, eu creio nele como meu Senhor. E falou chorando, irmãos. E quando eu olhei a esposa chorando, eu chorando, e aquele homem cheio de dor, a sua afeição mudou. Eu vim para o Brasil em 2003 fazer a pós-graduação com o pastor Hernandes em pregação. E aí eu falei: quando chegar o discípulo, o senhor é batizo. Não deu tempo. Naquela semana, irmãos, Deus o chamou para a glória. E depois de chegar no céu, abraçar meu rei, conversar com meus heróis da Bíblia, ver aqueles que nós conhecemos, amamos, vou abraçar seu Mário, irmãos. Glória ao Senhor. Ele está com Jesus, sabe por quê? Porque a gente não sabe onde o vento vai soprar. Então, pregue para todo mundo que apareça na sua frente. Preste atenção, você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Talvez aquele que você acha que não prestaria para ser membro da sua igreja, é esse que Deus quer salvar. Então abra a sua boca e anuncie o evangelho em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Amém? Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelo mistério. Ao olhar para esse texto, eu lhe pergunto: você já nasceu de novo? Uma vida gerada pelo Espírito, amados irmãos, além de ser marcada pela soberania e pelo mistério, uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelos frutos. Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelos frutos. Olhe comigo para o versículo. Vamos ler todos juntos, irmãos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus diz, amado irmão, que você ouve a voz do vento. Você sabe quando o vento sopra, irmão. Naquele dia em que Elias viu terremoto, viu tempestade, viu fogo, a presença de Deus veio num cicio.
num vento tranquilo e suave. E Elias sabia que Deus estava ali e cobriu o seu rosto. Ele sentiu o sopro do vento. Irmãos, no ano de 2000 naquela época do furacão Katrina, acho que foi 2005, eu estava na Costa Rica quando aquele furacão estava acontecendo, numa conferência da World Reformed Fellowship, da Comunidade Reformada Mundial. E eu não tinha celular lá na Costa Rica, e minha esposa no Chile ficou 5 dias sem contato comigo, que a gente estava nas montanhas, e o furacão passando lá, e ela orava: Deus, não me deixa ser viúva, porque o vento quando passava ali, irmãos, era avassalador. Você vê a obra do vento. E Jesus está dizendo aqui que você ouve a voz do vento. O que ele está dizendo? Que quando o Espírito Santo sopra na vida de alguém, amado irmão, a sua presença é inconfundível. Ele diz: ouves a sua voz. E assim é todo que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Que uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelos frutos. Quando alguém, irmão, é transformado pelo Espírito Santo, você percebe isso pela vida da pessoa. Lembra o que Paulo diz em Gálatas 5? Quem souber, repita comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Você é uma pessoa amorosa? Você é uma pessoa cheia da alegria de Deus? Você é uma pessoa que onde entra a paz do Senhor se manifesta? Você é uma pessoa longânima, amado irmão? A palavra longanimidade aí significa, amado irmão, aquilo que nós temos depois que nos acaba o fôlego. Você é alguém benigno, suas atitudes são boas para com o próximo. Nós percebemos a bondade do Espírito Santo de Deus em você. Você crê em Deus e é fiel a Ele. Você é alguém manso, pacífico. Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, quando alguém é transformado pelo Espírito Santo de Deus, a vida dele muda. Se você xingava palavrão, você não xinga mais. Se você vivia escravo do vício, o Senhor te dá vitória sobre o vício, em nome de Jesus. Se você era o maior valentão da cidade, agora você é um homem cheio da graça de Deus e um pacificador. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o nosso coração, Ele muda a nossa casa, Ele muda tudo que está ao redor de nós, amado irmão. Uma vida gerada pelo Espírito é marcada pelo fruto. Irmão, isso é tão sério, tão importante, que Jesus no Sermão do Monte conta que lá no dia final, e ele diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, preste atenção, vai entrar no reino dos céus. Ele diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Pregadores, irmãos, nós não profetizamos em teu nome nós não expulsamos demônios, exorcistas, nós não realizamos milagres. E Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos vós os que praticais iniquidade. O que Jesus está dizendo, irmão? Vai ter pregador no inferno. Vai ter expulsador de demônio no inferno, exorcista do inferno. Vai ter gente que foi instrumento para curar outros no inferno. Sabe por quê, amado irmão? Porque quem é de Jesus dá fruto. Pode até tropeçar, mas o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Já não é mais a regra absoluta, amado amigo e irmão. E tropeça para mostrar que a gente não é nada e depende da graça de Deus. Mas agora, amado irmão, nós temos que nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, irmão, o fruto do Espírito tem que estar na minha e na sua vida. E se não há fruto na nossa vida, é talvez porque nós não estamos enraizados em Jesus. E uma maneira de manifestar fruto, amado irmão, é abrir a boca e anunciar o Evangelho a toda criatura. Tem uma história, irmão, de Ronaldo Lidório que eu gosto muito, falando de fruto não só do Espírito, mas da vida. Ronaldo conta, ele contou lá na igreja do Guará 2, onde eu fui pastor em Brasília, que ele foi pregar na Inglaterra, enquanto ele estava em Gana, numa conferência missionária. A igreja era de um pastor inglês mesmo. E lá estava um menininho de 8 anos, filho do pastor da igreja. E terminou a conferência de Ronaldo. Ronaldo pregou 2 horas aquele dia. Quando ele terminou de pregar, o menininho chegou para ele: pastor, eu vim aqui porque quando eu tinha 6 anos eu me converti na sala de escola dominical.
Minha mãe, professora, eu criei em Jesus. E eu fiquei sabendo que essa conferência o senhor ia ensinar como falar de Jesus. E o senhor falou 2 horas e eu não entendi nada. E o Ronaldo virou para ele e falou assim: a gente que é adulto é complicado mesmo. Ele falou assim: pastor, mas como é que eu falo de Jesus? E o Ronaldo falou para ele: simples, meu filho. Você vai falar para os seus amiguinhos o seguinte: quem você era antes de Cristo Jesus, o que Jesus fez por você e quem você se tornou depois que Jesus mudou a sua vida. Quem você era antes de Cristo, o que Jesus fez por você e quem você se tornou depois que Jesus mudou a sua vida. Ele falou assim: só isso, pastor, só isso. E o senhor levou 2 horas, pastor. Ronaldo disse que voltou para Gana, irmãos. 6 meses depois, o pai do menininho escreve para o Ronaldo, irmãos, dizendo: Ronaldo, meu filho colocou em prática aquilo que você falou. Ele começou a falar de Jesus para os coleguinhas. Resultado, 6 coleguinhas já vieram para a igreja. 2 deles já trouxeram os pais. E uma família já está trazendo até os avós. Meus irmãos, se Deus usa um menino de 8 anos, Ele não pode usar você, minha irmã. Então, meu irmão, você tem que parar de ter medo. E acreditar que a responsabilidade de converter o pecador não é sua. Você só tem que falar, quem vai converter é o Espírito Santo. E é simples demais. Você pode falar que Deus é santo, o homem é pecador, Jesus morreu na cruz, quem se arrepender e crer será salvo. Ou você pode falar até como o Ronaldo falou: quem eu era antes de Cristo, o que Ele fez por mim e quem eu sou depois que Cristo entrou na minha vida. Então não há desculpa, meu amado amigo e irmão. Como é que você tem coragem de viver a vida, meu irmão, e ver seus amigos caminhando a passos largos para o inferno e não fala de Jesus para ninguém, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, amém, meus irmãos? Que haja arrependimento dos nossos corações. Que essa conferência, amado irmão, não só nos incomode aqui, mas que mude a nossa vida. Que nós saiamos daqui, amados irmãos, para falar de Jesus para as pessoas, amém? Que os seus amigos saibam o que Cristo fez por você. E que eles sejam transformados pelo Evangelho pregado na sua boca, em nome de Jesus, amém. Que o fruto do Espírito e que os frutos do ministério estejam presentes na sua vida como crente, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ao olhar, amado irmão, para esse checklist de Jesus, eu quero lhe perguntar: você já nasceu de novo? Se você não fala de Jesus porque não nasceu de novo, irmão, a sua alma está em perigo. Um dos maiores pregadores da igreja, George Whitefield, dizia: é necessário nascer de novo. Se você quer ser uma bênção, você precisa ser nascido de novo. E o meu desafio então é que você olhe para o seu coração, e se você de fato ainda não nasceu de novo, clame o perdão de Deus desesperadamente hoje. Diga a Ele: Senhor, eu creio em Jesus. E crendo em Jesus como Filho de Deus e seu Senhor e Salvador, você será salvo. Creia em Jesus. Mas se você crê em Jesus e tem vivido em si mesmado, tem vivido para si mesmo, tem feito do dinheiro seu Deus, tem buscado só o prazer nessa vida e não tem sido uma bênção nesse mundo, nessa noite o Senhor te chama ao arrependimento. Que você viva como quem foi gerado pelo Espírito. Que o Senhor soberanamente domine você. Que o Senhor faça coisas que te deixem perplexo, surpreso na sua vida. E que nós vejamos o fruto do agir do Espírito Santo no seu coração, em nome de Jesus. Nessa noite, meu irmão, o Senhor está te chamando a se engajar a missão. Que você viva como quem foi gerado pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And on earth is not his equal. Whoa, whoa.
fight, and our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same. And He must win the battle. Then know